Bom dia, irmãos. Eu falei ontem, eu não sei se devo falar novamente, mas na Batista normalmente é graça e paz, né? Então, graça e paz a vocês. Meu nome é Vinícius. Tenho o privilégio de hoje poder compartilhar a palavra com vocês. Sou pastor a partir ali de Florianópolis, da F-Hop, casado com a líder de louvor que estava aqui agora há pouco, a Amy. Pai de uma linda bebê de 10 meses, pastor de uma igreja local. Eu me sinto honrado de estar aqui, especialmente ver. Eu fui muito inspirado por esse momento que vocês tiveram aqui agora como igreja. Inspirado a olhar também para esse lado na minha própria comunidade e criar oportunidades de engajamento de todos. Nós estivemos aqui juntos ontem à noite, foi um tempo maravilhoso. Quem estava aqui ontem? Bastante gente. Para os que não estiveram, eu vou só dar um contexto para vocês saberem quem somos. Lideramos um ministério chamado F-Hop, que significa Florianópolis House of Prayer. É um ministério com um nome em inglês porque veio um ministério filho de um ministério nos Estados Unidos chamado IHOP, que está ali no centro dos Estados Unidos, com um chamado do Senhor para plantar e dar continuidade à oração e intercessão, adoração perpétua. Em 1999, começou uma reunião de oração em Kansas City, que até hoje não terminou, 24/7, desde então, tem estado ali um grupo de pessoas de 2 em 2 horas, intercalando, levantando louvores a Deus e orando pelas nações da terra, orando por salvação, orando por um avivamento que marcará as nações da terra, orando por justiça e pedindo que o Senhor acelere sua volta, acelere sua vinda. E nós viemos de lá, eu tive a oportunidade de fazer seminário lá, me formei lá, minha esposa também. E em 2014 viemos junto com outras 6 famílias daquela cidade no interior dos Estados Unidos para o Brasil, para dar início a um trabalho a partir de Florianópolis. Eu sou nascido no Brasil, mas saí muito cedo daqui. Na minha adolescência ainda fui morar na Inglaterra, filho de uma mãe sozinha, solteira, com 3 filhos. Fomos para a Inglaterra sem falar inglês, sem grandes portas de oportunidade, uma família de imigrantes mesmo. Minha mãe é a minha maior referência de luta e de vitória. Encarou grandes desafios para tentar dar um futuro diferente para nós. Foi lá que eu encontrei Jesus, na Inglaterra. Muitos dizem que o continente europeu é um continente que está morrendo, mas foi lá que eu encontrei o Senhor Jesus. Passei anos da minha vida no Brasil e nunca tinha ouvido ninguém pregar o Evangelho de Jesus. Quando eu estou lá, longe da minha terra, longe da minha língua, longe da minha cultura, foi onde eu tive a oportunidade de responder ao convite de Cristo. E então, com 18 anos, dentro do Ministério Tempo Integral, fui convidado pelo Senhor para ter a honra de ser um coparticipante no ministério dele. E aí, alguns anos mais tarde, após a formação, surgiu um convite para estarmos aqui no Brasil. Então, ali em Florianópolis, que é um dos estados menos evangelizados do Brasil, Santa Catarina está hoje entre um dos estados que menos ouviu falar do Evangelho, ou que menos respondeu ao Evangelho. É muito difícil, uma terra muito difícil de trabalhar. Nós estamos dentro da ilha de Florianópolis, ao lado da universidade ali de Santa Catarina, com uma igreja local e também com a sala de oração. Então, num dia comum de semana, entre meio-dia e 10 horas da noite, nós temos uma sala de oração que está aberta todos os dias da semana durante esses horários, orando pelo Brasil, orando pela nossa geração, trazendo louvores diante do Senhor. Temos uma base missionária dentro da igreja, que hoje conta com mais de 100 missionários que servem em tempo integral, ali em Florianópolis. E é uma base de treinamentos, é um centro de treinamentos também. E aí, junto com esse chamado, alguns anos atrás o Senhor inspirou alguns líderes de louvor da nossa comunidade a começarem a compor músicas de adoração a partir da sala de oração. Então vocês devem ter ouvido algumas dessas canções por aí já, como Batendo a Porta e Ruge o Leão, né? Está tocando no Brasil inteiro aí, que ruge o leão, que a terra estremeça. São canções que nasceram dentro do lugar de oração, nasceram com uma sala vazia.
Nasceram com 5 pessoas sentadas ali, num momento, numa terça, numa quarta, numa quinta tarde qualquer, quando nós nos colocávamos diante de Deus em oração. Então, o Senhor tem nos dado a oportunidade de ir pelo Brasil, muitas vezes poder compartilhar um pouco daquilo que nós fazemos. Eu amo a plataforma que Deus nos deu, eu amo as canções que o Senhor nos deu, eu amo a oportunidade de estar aqui com vocês, mas o maior privilégio dentro do ministério que eu tenho é ser pastor de uma igreja local. Fazem 2 finais de semana que eu não estou com a minha igreja, e eu falo isso para minha esposa sempre, domingo que vem eu vou estar com eles na ceia, e poder contar para vocês o que Deus tem feito lá em Florianópolis é uma das formas de dar graças a Ele, de agradecer a Ele por tanto que Ele tem feito no nosso meio. Quando eu entrei no ministério, entrei muito cedo no ministério, lidei com muitas expectativas frustradas do que significava servir a Deus e o que significava o convite ao ministério. Qualquer jovem que sente o chamado ministerial para o pastoreio vai ser também confrontado com as expectativas que cria para aquilo que Deus está lhe dando. E eu, muito cedo, tive que lidar com as expectativas frustradas, porque eu pensava que no auge dos meus 18 anos, no auge da minha paixão ao Evangelho, o Senhor me enviaria para as nações, em um ministério grande e coisas do tipo, até que eu, por meio do discipulado e da leitura bíblica, me encontrei com essa passagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, e desde então mudou a maneira com que eu vivo a minha vida em casa, com a minha família, no ministério, porque se tornou o lugar a partir de onde tudo acontece na minha vida e na vida daqueles que seguem Jesus de uma maneira sincera. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler um pouquinho desse contexto em que Jesus é interpelado, Jesus é confrontado, Jesus é questionado, como era de costume já no seu ministério. Ele está ali junto com alguns homens, ensinando, pregando, exortando, e de repente, quando souberam que ele estava calando os saduceus e os homens da lei, alguns chegam diante dele e um mestre interroga-o dizendo, Mateus 22, versículo 36, Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Então, o contexto dessa pergunta era o Velho Testamento. O contexto dessa pergunta eram 600 e tantas leis de Levíticos deixadas por Moisés. Esse homem chega para Jesus e fala, se você é realmente um mestre, se você é realmente um rabi, então nos conte entre todas as 600 e tantas leis estas cerimoniais, leis morais, qual é a mais importante de todas? Ao passo que Jesus dá a resposta mais brilhante, a resposta que era o significado da vida dele com Deus Pai, e se torna então um alicerce para a minha vida e para a sua vida, e Jesus responde no 37, esse aqui é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Jesus diz, a vida inteira daqueles que seguem Deus e que serão os meus seguidores, a vida inteira de obediência daqueles que amam a palavra da doutrina de Cristo, amam a palavra da verdade, se resumem naqueles que posicionam seu coração para viver a realidade do primeiro mandamento. Jesus resume a lei toda. Jesus resume todos os ensinamentos, todas as parábolas, todas as questões já ensinadas, todos os profetas, todas as leis dadas. Neste único versículo ele diz, se vocês amarem a Deus em primeiro lugar, acima de qualquer outra coisa, vocês terão guardado aquilo que é de mais importante para mim. E a história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história de um Deus preparando uma criação, preparando uma família, preparando uma noiva, uma família que inclua filhos para si mesmo e uma noiva que tem o mesmo comprometimento, o mesmo jugo para com Jesus, seu Filho. Se alguma vez você já ouviu
aconselhamento pastoral sobre casamento, você já deve ter ouvido como as recomendações bíblicas e pastorais são de que aquele que conhece Jesus não se case com aquele que não conhece Jesus. E nós chamamos isso de jugo desigual. Nós chamamos isso de jugo desigual, porque o jugo era aquele aparelho de agrônomos colocados sobre o pescoço de bois para que eles juntamente fizessem um esforço igual, para que o trabalho fosse otimizado, fosse mais fácil, fosse mais leve. Então, se você lembra bem daqueles aparelhos de madeira colocados para mantê-los alinhados, mantê-los igualmente esforçados. Então, o que é um casamento com um jugo desigual? É um jugo onde um carrega mais peso que o outro. É um casamento onde um faz mais esforço que o outro. E a história de Gênesis a Apocalipse é de um Deus preparando para o seu filho uma noiva que estará igualmente comprometida com ele, um jugo igual ao seu filho. Uma igreja que amará o filho da mesma intensidade que o filho a ama. Uma igreja que, no ápice da história de Apocalipse 19, chega a um ponto crucial onde diz: ora vem, Senhor Jesus, que em outras palavras tua noiva está desesperada para se encontrar com você. Já é hora, venha, amado, venha, noivo meu. Venha, amado da sua igreja, ao nosso encontro. Deus prometeu dar essa noiva, que sou eu e que é você. Não somos milhões de noivas, somos uma noiva. E assim como mulheres são filhos de Deus, homens são noiva de Cristo. Essas são as palavras de Paulo no Novo Testamento. E o compromisso de Deus, se de tudo que eu puder falar para você hoje, você ficar com isso, o compromisso de Deus para com o filho é preparar uma noiva igualmente comprometida com o filho. E Ele fará isso. Deus removerá tudo que impede o amor no coração da sua igreja. Ele removerá todas as distrações, todos os empecilhos, tudo que se coloca no caminho. Talvez alguma vez você ouviu em uma conferência missionária em algum lugar, Salmos 2, versículo 8, sendo citado como se fosse um versículo dos missionários, que é aquele que diz: peça-me e eu te darei as nações por heranças. Esse versículo não é para mim e para você. Esse versículo não é para os missionários e para as agências de missões. Esse versículo é o pai dizendo para o filho: filho, me peça e eu prepararei uma noiva de herança para você. Me peça as nações e eu te colocarei num lugar de autoridade, de governo e de domínio e te darei uma noiva comprometida. Te darei as nações, povos de todas as línguas, tribos, raças e nações igualmente comprometidas com o teu coração. Assim como o teu coração é para com o meu e assim como o teu coração é para com ela, a noiva que eu prepararei para você. Mas no final dessa era, nós temos duas posturas que serão demonstradas, e já nos dias de hoje, olhando para o que percebemos na grande mídia e olhando para o que percebemos no coração da nossa geração, vemos resistência contra o coração de Deus, vemos rebeldia contra a liderança de Cristo, vemos pessoas tentando, como diz em Salmos 2, quebremos as suas correntes, tentando se livrar das leis de Deus e da definição de Deus do que é o amor. Mas o fim dessa história, no fim dessa era, existem somente duas posturas que a humanidade inteira se resumirá. Uma delas é uma obediência obrigatória, que Paulo ensina aos filipenses dizendo que a ele, aquele que se esvaziou, aquele que se fez vazio de glória, aquele que morreu uma morte humilhante por amor a nós, a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, e chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é rei. Sabe o que isso significa, irmãos?
Isso significa que você confessará que Jesus é rei porque você o ama, mas o rebelde terá que confessar, o rebelde terá que se dobrar, o rebelde terá que se ajoelhar diante do senhorio de Jesus. Essa é uma obediência obrigatória. O fim dessa era é marcado pelas nações se rendendo ao senhorio de Jesus, obrigatoriamente, sem escolha. Mas a outra postura é de uma noiva que o ama voluntariamente. É de uma noiva que se entrega voluntariamente ao amor de Cristo nessa era, quando não é fácil, quando os prazeres do mundo tentam te distrair, quando as ofertas do mundo tentam roubar a tua visão. Nesse lado da era, da vida, nós temos a oportunidade de voluntariamente nos posicionar e falar: Jesus, que o meu coração seja para o teu, como o teu é para mim. E eu quero te amar em meio às décadas, não te amar em meio a um mês que eu me sinto aquecido por dentro, não te amar somente no ano que eu me comprometi. Eu quero te amar em 10, 20, 30, 40 anos. Eu quero chegar no fim da minha vida com um amor maduro, com um amor que cresceu, com um amor que foi preparado, esticado. E Jesus está comprometido, irmãos, a que o amemos da maneira que Ele nos ama. Ele disse isso, Ele falou, Ele orou ao Pai momentos antes de subir, em João 17, Ele diz no versículo 26, Pai, eu declarei o Teu nome, eu contei para todo mundo a Teu respeito, eu falei o quão grande Deus, Pai, Você é, mas eu te peço uma coisa, antes da morte de cruz, antes da humilhação e da taça da ira do Pai, eu te peço, meu Deus, que o amor com que me amaste esteja neles. Você tem noção da oração de Jesus? Jesus está dizendo assim: o mesmo amor que você tem por mim, ó Deus, eu peço que haja um depósito desse mesmo amor no coração deles. Essa era a fala de um noivo apaixonado dizendo para Deus Pai: desperta paixão no coração dos meus seguidores para me amarem como você me ama. Eu sou casado há 7 anos e o último ano do nosso relacionamento, antes do casamento, nós passamos à distância. Nós vivemos 1 ano separados, o ano do noivado, eu morando no Brasil, plantando a igreja em Florianópolis, e a minha esposa concluindo mais 1 ano de universidade nos Estados Unidos. E se você já namorou à distância, ou conhece alguém que namorou à distância, essa pessoa vai dar glória a Deus pelo tal do FaceTime, pelo tal do Skype, pelo tal do WhatsApp, porque antigamente não era assim, né? Era um namoro por cartas, depois por e-mail. Mas eu me lembro de noites que nós ligávamos um para o outro e ficávamos 45 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a ligação ligada lá, não tinha nem mais o que falar um com o outro. Mas estava lá, ligado, eu fazendo as minhas coisas, estudando, preparando um esboço, ela cozinhando, contando histórias que já fazia tempo que ela tinha repetido 2, 3 vezes e contava de novo. O objetivo era nós estarmos ali, juntos. Passamos 1 ano. Imagina se, durante esse 1 ano, um amigo meu me ligasse e falasse: Vini, eu tenho algo muito sério para te dizer. O casamento está marcado, vocês estarão ali unidos em matrimônio, vocês passaram 1 ano à distância, difícil, eu vi às vezes que vocês estavam no telefone, mas eu preciso te dizer, a Amy não está com tantas saudades assim de você como você está dela. Imagina se meu amigo me ligasse e dissesse assim: embora ela se demonstre carinhosa e apaixonada, quando ela desliga, Vini, ela tem olhos para outros, ela tem um coração para outros, ela se entretém com outros. Você imagina o coração de alguém que está à distância, ansiando pelo encontro com a sua amada, ouvir palavras como essas? Muitas vezes, à espera da vinda de Jesus, é assim que a igreja o trata. Com momentos de louvor e adoração quando nos encontramos com Ele, com momentos de palavras lindas, de apaixonados que estamos por Ele, mas quando desligamos o telefone, nós estamos ocupados e preocupados com muitas outras coisas.
preocupados com muitos outros amores e muitas outras paixões, e tudo bem até então, porque Deus está comprometido a remover todas as áreas de transigência da nossa vida, todas as áreas onde abrimos concessão na nossa vida. Ele está comprometido a amadurecer um amor no mais alto nível de maturidade. E por que é que nós sabemos isso? Porque no final dessa história, a Bíblia diz que ela descerá, ela aparecerá uma noiva ataviada, pronta, preparada, cujas roupas são sem manchas, sem rugas, sem nenhuma aparência de mal. E a Bíblia diz que ela se preparou para isso, ela se ataviou para aquele dia, o que implica de uma noiva que passou por uma jornada de amadurecimento do seu amor para se encontrar com o seu amado. E nós vivemos dias hoje, se você me perguntasse, momentos antes dessa pregação, e se você me encontrar daqui a um ano e puder fazer essa mesma pergunta: pastor, o que é que o Espírito Santo está dizendo para a igreja nos nossos dias? Eu te direi, amado, o Espírito Santo está dizendo o que ele já diz há 2000 anos. A mensagem do Espírito Santo para a igreja é: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Não tem mensagem mais importante para o coração de Deus do que essa. Não tem mensagem mais relevante para a igreja do que essa. Agora, a grande verdade do primeiro mandamento é que você precisa de Deus para amar a Deus. Você não consegue sozinho. Nosso amor é tão fraco e imaturo que nós nos pegamos distraídos com muitas coisas. Por isso, nessa manhã, a minha oração é que ao terminarmos esse momento aqui juntos, o Senhor nos visite com uma graça do Espírito Santo que nos capacita a amá-lo da maneira que Ele espera ser amado. Você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho. Cada vez que eu prego essa mensagem, acredita, essa é uma das mensagens que eu mais amo pregar, e cada frase que eu falo, eu estou aqui sendo primeiramente impactado no meu homem interior, porque eu estou gritando dentro de mim: eu não consigo sozinho, Deus, eu não tenho força sozinho para te amar. E o Espírito Santo diz para nós: eu farei isso acontecer no seu coração. Eu estou mais comprometido que você me ame do que você está comprometido a me amar. Eu sou mais comprometido nesse relacionamento. E o Senhor dará graça para a sua igreja viver essa realidade. A unção para receber o amor de Deus e devolvê-la a Ele é o maior presente que o Espírito Santo deu para a igreja. Paulo fala isso em Romanos capítulo 5. No versículo 5 ele diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você tem ideia do que é isso? O que Paulo está dizendo é: a capacidade de amar a Deus não é fruto da sua própria criatividade. A capacidade de amar a Deus não é fruto da sua justiça própria. A igreja está cheia de pessoas justiceiras. Nós chamamos isso de justiça própria. Pessoas que conquistam o amor de Deus pela obediência, mas não entendem que a obediência ela é fruto de um coração que ama. Porque o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações. Se você está aqui hoje e ama Jesus, ou se você está aqui hoje e não deu sua vida ainda para Jesus, eu quero te dizer que o encontro mais sublime da alma humana com o divino é o derramar do amor de Deus para o coração do homem. Não existe encontro mais marcante do que esse para mim e para você. Não existe encontro mais transformador. E o propósito de Deus é levantar, é preparar, é treinar uma noiva que o ame voluntariamente. Você já tentou, você já viu, algum jovem já foi discipulado por você, onde uma das partes não queria namorar e se relacionar, e a outra parte forçava o relacionamento. Não existe nada mais estranho, mais complicado, mais confuso do que exigir o amor de alguém que não quer lhe dar. E Jesus não forçará o amor na sua igreja. Jesus não forçará com que você o ame, mas Jesus está nos conduzindo por estações de altos e baixos, de perseverança, de permanência, está nos caminhando conosco para amadurecer o amor que, mesmo fraco, sincero, amadurecerá a plenitude do amor que Ele tem para nós.
Apocalipse 19:7 diz: pois as bodas do Cordeiro chegaram e a sua noiva já se preparou. Já parou para pensar nisso? Que sublime o dia do encontro que você terá com Cristo Jesus, e os povos de todas as línguas, tribos e nações ali, prontos para um encontro com o divino, uma noiva que se preparou, uma noiva que passou por meio de tudo e deixou para trás os outros amores, uma noiva que não amou o ministério mais do que Deus, uma noiva que não amou a igreja mais do que o noivo, uma noiva que não olhou para sua função e para suas habilidades e se apaixonou com os seus dons e suas oportunidades, ao ponto que ele já não era mais nenhum motivo e o sentido disso. Nós gostamos de ser amados. O sentimento de querer, de gostar, de ser apreciado, de ser amado, existe em nós, porque nós fomos criados dessa maneira por Deus. Deus tem tudo, Deus possui tudo, Deus não tem ausência de nada, e mesmo assim Ele procura algo na terra, aqueles que o amarão em primeiro lugar. A pergunta daquele homem da lei, em outras palavras, era: Jesus, nos conte, o que há de mais importante no coração de Deus Pai? É outra forma de falar qual é o maior dos mandamentos. Se os mandamentos foram dados por Deus, são as expectativas de Deus para o povo. É como se ele falasse assim: Jesus, nos conte, o que há de mais importante lá no coração do Pai? E ele fala assim: o Pai procura, o Pai busca, o Pai quer aqueles que o amarão de todo o coração, com toda a força, com toda a alma e com todo o entendimento. Você já parou para pensar que você tem acesso e conhece o desejo mais profundo do coração do Criador? Esse é o desejo mais profundo, que o povo dele o ame de todo o coração. Nós vivemos em dias em que a nossa geração tenta definir o que é amor. Nós vivemos em dias em que talvez pregar essa mesma mensagem aqui, daqui 10 anos, eu seja perseguido por ela. Por quê? Porque a nossa sociedade nos diz que o amor é subjetivo. Que o amor é aquilo que o coração quer e o coração quer dar. O amor, ele é difícil de ser especificado, difícil de ser colocado em uma caixinha em termos antigos e antiquados. Logo, os nossos púlpitos são permeados por uma teologia demoníaca que diz que o amor agora pode tudo. E o amor ele é lindo. Deixe o homem com o homem, deixe a mulher com a mulher, porque afinal de contas, quem define o amor? O amor é subjetivo. Mentira. Jesus definiu o amor. E nós precisamos amar a Deus nos termos de Deus. Nós não amamos a Deus nos nossos termos. O amor não é subjetivo para o divino. O amor nos termos de Deus é definido no Evangelho e ele diz: me ame de todo o coração. Sabe o que é amar a Deus de todo o coração? Ele define isso em João 14. João 14, versículo 15 em diante, é um diálogo lindo. Quando alguém me procura e fala: pastor, eu amo muito Jesus, mas eu não consigo deixar certas práticas na minha vida do pecado. Pastor, eu amo muito Jesus, mas eu também gosto disso, daquilo outro. Eu falo: cai fora disso. Não, eu quero cair fora, mas é difícil, eu não consigo. Jesus tem uma palavra para isso. Em João 14, 15, ele diz assim: se você me ama, guarda os meus mandamentos. No versículo 21, quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. No versículo 23, ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Jesus está dizendo assim: eu vou vos dar quais são as minhas definições do que é verdadeiro amor. Amor é obedecer. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta você levantar as mãos e cantar os últimos louvores, os mais conhecidos. Não adianta botar a Bíblia embaixo do braço. Não adianta vir para a igreja. Não adianta trazer seu dízimo e não obedecer.
Jesus está dizendo, se você realmente me ama, a prova que você me ama é que na sua vida você fará escolhas que demonstram esse amor. É que na sua conduta e na sua caminhada da vida cristã, você falará, não, isso aqui eu não posso, porque eu o amo. Não, isso aqui não faz parte da minha vida, porque eu o amo. Não, isso aqui seria legal, seria bom, traria vantagens para mim, mas não, eu o amo. Jesus diz, essa é a prova de que você me ama. Você guarda os meus mandamentos. Então Jesus define amor como obediência. Aqueles que dizem que o amor é subjetivo, não nos termos de Deus. O amor é claro no Novo Testamento. O amor é obedecer. O amor é alinhar a sua vida de acordo com a palavra dele. E a questão central no fim dos tempos, igreja, será questionado de mim e de você, qual é a nossa definição de amor e quem é Jesus para vocês. Essas vão ser as principais questões que a igreja terá que responder nos anos que nos esperam. Quem é Jesus para você? E qual é a sua definição de amor? Existem muitas definições de amor hoje. Liberdade, ser e fazer como quiser dentro de uma cultura permissiva. Mas a grande verdade é que Deus não é um influencer. Deus não é um hippie. Jesus não é um paz e amor. A sua definição do amor não é descontraída, não é mente aberta, não é, poxa, pastor, relaxa, pega leve. Essa não é a definição de Jesus de amor. E amar a Deus é um mandamento. Quando Jesus foi questionado, ele não disse assim, eu vou te dizer então qual é a primeira opção do reino de Deus. Ele diz, eu vou te dizer qual é o primeiro mandamento do reino de Deus. Amar a Deus em primeiro lugar é a prioridade de Deus. Jesus não chama isso de primeira opção, ele chama de primeiro mandamento. Ele chama de isso aqui é crucial para o reino. Jesus deixa claro que cultivar o amor por ele é a primeira ênfase do Espírito Santo. Amar a Deus é por si só um fim glorioso em si mesmo. Eu brinco, mas falo a verdade quando falo, que lá em Florianópolis eu vivi uma transição ministerial 3 anos atrás. Eu era um pastor auxiliar, jovem no ministério, recém-casado, e de repente o pai espiritual, o homem que me preparou para o ministério, me liga um certo dia e me diz assim, eu não vou voltar mais para o Brasil, vou ficar aqui nos Estados Unidos. Ele estava num período de sabático. E ele disse, o Senhor me trouxe convicção, eu preciso obedecer, por amor ao meu filho, por amor à minha família. O filho dele sofria com depressão, e ele então me comunicou que não voltaria para o Brasil, perguntou se eu e minha esposa aceitaríamos o convite de estar à frente do ministério. Eu fui cheio de frustrações naquele momento, tristeza profunda, porque o homem que eu admiro, com quem eu aprendo tanto, estava se afastando fisicamente, estava indo para um outro lugar. Eu lembro que minha esposa falou, não, nós vamos também, nós não vamos ficar aqui não, vamos junto, onde eles forem nós vamos. Falei, não, peraí, está mudando algo agora na nossa vida, o Senhor está nos empurrando ao amadurecimento, ao crescimento. Mas uma frase que eu disse para ela lá atrás, eu seguro hoje a liderança da F-Hop de mão aberta, não fiz da liderança da F-Hop o primeiro objetivo da minha vida. Está aqui aberta, Deus. Se o Senhor quiser tirar da minha mão, o Senhor tire. Porque eu farei do amor a Ti o primeiro na minha vida. Eu não vou amar o ministério mais do que a você. Se dias bons vierem, glória a Deus. Se dias maus vierem, glória a Deus também. Porque o fim glorioso da vida do crente é o primeiro mandamento. Não é o tamanho da nossa igreja, não são os milhares de pessoas que nos seguem no Instagram, não são os milhões de visualizações nas nossas músicas. Isso não é nada para Deus, isso não impressiona Deus. Quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, a pergunta que Ele fará a mim e a você não será qual foi o tamanho da sua igreja, qual foi o tamanho da sua conta bancária, quão impactante foi o seu ministério. A pergunta não será qual foi o tamanho da igreja. A pergunta vai ser, em meio às décadas e os anos, com qual qualidade de amor você me amou? Onde estava o seu coração durante a jornada?
Fui eu o principal nos dias bons, que tudo parecia prosperar? Fui eu também Deus bom para você quando não parecia que tudo prosperava? A grande pergunta de Deus naquele dia vai ser: você me amou? Você me fez o primeiro em todas as estações da vida pelas quais você passou? Quando você foi tentado a não me amar, você removeu as distrações, você fez da vida cristã um encontro com uma pessoa. Olha essa frase: fazer da vida cristã um encontro com uma pessoa que está do outro lado esperando relacionar-se comigo e com você. Talvez você esteja passando por uma estação onde você diz: Senhor, o que é que você está fazendo com a minha vida? Por que você está permitindo que essas coisas aconteçam na minha vida? Eu quero te dizer, o Senhor Jesus quer nos acordar para a realidade. Ele quer despertar um amor maduro no nosso coração. Mesmo por meio de estações difíceis de definir, de escrever, difíceis de trazer explicações. Todas as estações da vida do cristão, boas ou difíceis, são oportunidades para amadurecermos no primeiro mandamento. São oportunidades para olharmos para Jesus e amá-lo da maneira com que Ele define amor. Amar a Deus, em primeiro lugar, é o maior mandamento, é também o maior chamado na sua vida. O maior chamado que eu tenho não é ser pastor. O maior chamado que eu tenho não é ser marido, não é ser pai. O maior chamado que eu tenho não é pregar o evangelho. O maior chamado que eu tenho é amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o chamado de todo cristão. Você quer: pastor, não sei qual que é o meu chamado. Esse aqui é o teu chamado. Eu vivi a minha vida inteira atrás do meu chamado. Então você viveu errado. Viva atrás do primeiro mandamento. Faça o primeiro mandamento principal na tua vida. O que é o resto então, pastor? O resto são tarefas, são missões, são objetivos que Jesus vai te dar para você cumprir uma missão aqui na terra. Mas chamado que define a sua vida: eu sou um grande homem de Deus. Você é um grande amante de Deus. Essa palavra no português, que foi roubada para definir infidelidade, essa palavra, amante, não deveria ser usada para alguém que se deita com aquele ou aquela que não lhe pertence. Essa palavra devia ser restituída, porque não existe palavra mais poderosa do que ser um amante de Deus. Um que se faz loucamente apaixonado pelo objeto do seu fascínio. Amante de Deus. Deus não está atrás de servos. Deus está atrás dos que o amam. Deus não precisa da minha pregação, nem da sua. Deus não precisa do meu labor e nem do seu. Mas Deus quer o meu amor e o seu amor. Ele quer. Se você fala assim: Jesus, o que é que você espera de mim? O Espírito Santo estará gritando para você hoje o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o que eu quero de você. Se nós tivéssemos tempo, nós poderíamos definir o que significa amá-lo com a nossa força. Força fala de dinheiro, força fala de poder, força fala de influência, força fala daquilo que você consegue mobilizar com os seus próprios recursos. Mente fala do seu intelecto. Amar Jesus em conhecer a palavra de Deus. Amar Jesus em empenhar-se em conhecer a palavra de Deus. Amá-lo com sua alma implica nas suas afeições, implica nos movimentos invisíveis do coração, mas que aqui dentro elegem para si alvos de amor. Ele diz: eu quero que você me ame com a força, com a sua juventude, com seus recursos, com as suas finanças, com a sua influência. Alguns de vocês Deus colocou no lugar de influência em empresas, na sociedade. Ele quer que você use essa influência para amar Ele, para o reino dEle. Riquezas passarão pelas mãos de alguns de vocês, é para amar Ele. Não é para o conforto da vida do crente, é para amar Deus por meio da força. Deus disse: eu quero tudo, ou não me basta nada. Nós não podemos amá-lo com meio coração. Nós temos que amá-lo de todo o coração. Amar a Deus tem o maior impacto no coração de Deus. Nada impacta mais o coração de Deus do que uma igreja que o ame
de acordo com o primeiro mandamento. E sabe o que acontece quando nós invertemos o primeiro com o segundo mandamento? Nós chegamos cansados. Muitas vezes chegam missionários lá em Florianópolis. Pastor, eu estive no campo missionário fazem 3 anos, eu estou esgotado, minha família está mal, nós estamos sem energia, nós estamos tristes, nós queremos abandonar tudo. Será que porventura não fizeram do segundo mandamento o primeiro? Não fizeram da missão, da obra, do ministério, das vidas, do cuidado do necessitado, do órfão, da viúva, daquilo e daquilo. Fizeram daquele o objetivo principal da sua vida e deixaram o segundo mandamento tomar o lugar do primeiro. Jesus diz, eu vou dar para vocês a ordem do reino de Deus. Primeiro, cultive um lugar de amor e devoção com o divino no lugar secreto. E depois, o segundo mandamento. Se você viver o primeiro mandamento em primeiro lugar, o transbordar dele será o segundo mandamento. O transbordar do primeiro mandamento é o segundo mandamento. A Bíblia nos conta a história de uma mulher e de sua irmã Marta e Maria. Jesus vai um dia para a casa dela, Jesus estava por Betânia naqueles dias, e ele vai para um encontro com essas duas mulheres, e de repente, Marta diz, Senhor, não te incomoda que a minha irmã está aí sentada aos teus pés, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço um ministério, enquanto eu tenho que cuidar das pessoas. E Jesus diz, Marta, Marta, deixe-a em paz. Maria escolheu a uma coisa que é necessária, e isso não será tirado dela. Maria escolheu se assentar aos meus pés. Maria escolheu um lugar de intimidade, Maria escolheu um lugar de relacionamento, Maria se assentou para me ouvir. Jesus está fazendo isso nos nossos dias. Jesus está colocando a igreja e convidando ela para se assentar em primeiro lugar. O trabalho de Marta era importante, mas o de Maria vinha primeiro. Se assentar aos pés de Jesus é o que vem em primeiro lugar na nossa vida. O time de louvor já pode subir. No Sermão do Monte, Jesus ensina várias coisas das quais os teólogos chamam de constituição do reino dos céus. Lá ele diz, bem-aventurado é esse, bem-aventurado é aquele, bem-aventurado é aquele outro, bem-aventurado é aquele outro. Ele está dizendo, felizes, felizes são, felizes são. E aí quando ele está concluindo essa parte da sua pregação, ele diz assim, quem quebrar estes mandamentos, ou seja, quem não ser pobre de espírito, quem não amar a justiça, quem não viver para o alvo e o objetivo do amor de Deus em primeiro lugar na sua vida, aquele que isso não viver será chamado de menor no reino de Deus. Mas aquele que as praticar, e aquele que ensinar o Sermão do Monte, será chamado de grande no reino dos céus. Nós vivemos a vida inteira tentando ser grande diante dos olhos dos homens, e talvez seremos. Talvez muitos de nós seremos reconhecidos aqui na terra, mas Jesus deu um segredo. Você pode chegar diante de Deus naquele dia e ser considerado grande no reino dos céus. E ele diz, o segredo para isso é viver com o coração no primeiro mandamento. É viver com o coração no Sermão do Monte. É fazer a recompensa do amor a Ele, a principal na nossa vida. Gostaria de convidar vocês para ficar de pé. Nós já vamos encerrar. Rei Davi, em Salmos 27, 4. Um homem que tinha exércitos, poder, influência, riquezas, palácios, reinos, terras, influência, poder, pessoas, servos. Ele diz assim, na verdade, uma coisa só eu quero, e eu vou buscá-la. Davi diz assim, farei dela o objetivo da minha vida. Quando ele diz, eu vou buscar isso, eu vou perseverar em busca disso. E ele diz, que eu possa habitar na casa de meu Deus todos os dias da minha vida, que eu possa contemplar a sua beleza, e que eu possa inquirir no seu templo.
Sabe o que é isso na tradução textual do Novo Testamento? Eu farei do primeiro mandamento o primeiro na minha vida. Não é você trazer um colchão para dentro do prédio da igreja, é você habitar nesse lugar, onde Ele é o principal para você. É você falar, Deus não é só um Deus de uma Bíblia histórica, Deus é um Deus de beleza para ser contemplada. Davi, há milhares de anos atrás, usa uma linguagem moderna até. Ele fala assim, eu quero ver beleza. Eu quero que os meus olhos sejam fascinados por esse Deus. Eu quero contemplá-lo. Eu quero estudar quem esse Deus é. Eu quero ser fascinado por Ele. E aí ele diz assim, eu quero inquirir no seu templo. Sabe o que é isso? É o lugar da oração e da intercessão. Eu quero chegar para Ele e quero falar, Deus Pai, por que isso aqui é assim? Em outras palavras, eu quero questionar no seu templo. Eu quero trazer a minha causa diante dEle. Eu quero ser ouvido por Ele. Eu quero dialogar com Ele. A vida do cristão é cheia de estações espiritualmente prósperas e algumas estações espiritualmente desafiadoras. Mas essa manhã, enquanto o time de louvor nos lidera em adoração, eu quero convidar todos que estão aqui. Talvez alguém que está aqui nunca ouviu falar de amar a Deus em primeiro lugar, de fazer de Deus o objetivo do amor da sua vida. Ou talvez alguém está aqui e já ouviu essa mensagem várias vezes na vida, mas encontra-se cansado no amor por Jesus. Você fala assim, pastor, os anos da vida têm sido difíceis comigo. O meu amor está calejado, o meu amor está fraquinho, o meu amor está, a chama está fraca. Eu quero te dizer, querido, não há nada mais relevante no coração de Deus para você. E hoje, despertar você para o primeiro amor mais uma vez. Despertar você para o primeiro mandamento mais uma vez. Alguns de nós amamos o ministério e nos frustramos com ele. Sabe por quê? Porque homens nos frustram. Eu frustro pessoas o tempo inteiro na minha igreja, porque as expectativas deles não são as minhas expectativas. E pessoas que vivem a vida falando, eu quero amar a Deus, eu preciso de oportunidade para isso. Eu quero amar a Deus, eu preciso ser visto para isso. Eu quero amar a Deus, eu preciso ter uma chance para isso. Na verdade o que estão dizendo, eu quero amar a Deus, eu quero fazer ministério. Deixa eu te dizer, amar a Deus não tem a ver com ministério. Amar a Deus é um movimento do coração que fará para Ele porque o ama. Mas ao longo da vida nós nos queimamos, nos frustramos, nos cansamos. E hoje, enquanto o time nos lidera em adoração, quero te convidar a voltar os teus olhos para o primeiro mandamento. A falar, Senhor Jesus, sonda o meu coração nessa manhã. Veja se em algum lugar do meu coração eu coloquei alguma outra coisa no primeiro lugar da minha vida. E se por acaso isso aconteceu hoje, realinhe o meu coração, Senhor. Faça do primeiro mandamento o principal na minha vida. Se eu tiver ministério, amém. Se eu tiver empresa, amém. Se eu tiver dinheiro, amém. Se eu tiver carreira, amém. Mas se eu nada tiver, eu já tenho tudo, porque eu tenho o Senhor, e o Senhor me tem. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. O meu coração é dele, e o coração dele é meu. Eu farei dele o primeiro, porque ele pediu. Eu farei do primeiro mandamento o objetivo principal da minha vida. Senhor, eis-nos aqui, nós te amamos. A minha vida só tem um Senhor. Só temos a ti, meu Deus. Igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida Nós confessamos isso. Só temos o Senhor. Outro igual não há. Dono de tudo que existe, Amém. dono do
quero fazer do primeiro mandamento o que vem em primeiro lugar na minha vida. Quero te convidar a vir e se entregar a Jesus nessa manhã. Você está falando: Senhor, hoje eu realinho o meu coração, eu realinho as motivações do meu coração, eu renovo o meu compromisso para fazer de você o primeiro na minha vida. Nessa manhã eu te peço, Senhor, remove as distrações, remove os outros amores, remove o que vem no caminho, o que se põe no caminho. Nessa manhã eu me posiciono e digo: farei de ti o primeiro, Senhor, farei de ti o principal. Assenta-te no trono do meu coração, no trono da minha vida. Digno de honra é o Senhor. Farei do amor o primeiro a ti, meu Deus, o principal a ti, Senhor. A minha casa, o meu matrimônio, na minha família, faremos do Senhor o primeiro amor, será o nosso principal objetivo. Eu farei de ti, Senhor, o meu primeiro amor. Eu farei de ti, Senhor, Sim, meu Deus. meu primeiro amor. Renda-se ao Senhor, Eu farei de ti, diga isso a Ele. Quero que você examine o seu coração agora. Você que ainda não está aqui no altar, o Espírito de Deus está dizendo: você construiu um altar, mas esse altar não é meu. Preste atenção nisso. Altar. Abraão, onde chegava, a primeira coisa que ele fazia era construir um altar para Deus. Por isso foi chamado amigo de Deus. Mas você construiu um altar. Altar é algo que você prioriza, é algo que você ama muito. O mesmo Deus de Elias está aqui nesta manhã para quebrar os altares que não são do Senhor. E Ele quer restaurar o altar no seu coração. O altar para o verdadeiro Senhor, para o verdadeiro culto, para a verdadeira adoração. Se você construiu um altar e esse altar não foi para Deus, e você quer quebrar esse altar e reconstruir o altar de Deus na sua vida, saia correndo do seu lugar e venha, porque Deus está aqui para te ajudar a restaurar o altar dele na sua vida. Eu quero restaurar o meu altar na sua vida. O Espírito me falou forte: altares precisam ser quebrados aqui nesta manhã. Está na hora de você demolir tudo aquilo que não é do Senhor na sua vida. Essa palavra é confrontadora. Toda a palavra de Jesus foi confrontadora. Se sentimos hoje, os judeus sentiam muito mais. Glória a Jesus. Eu quero dizer para vocês que estão aqui à frente, vocês poderiam ficar em pé um minutinho? Poderiam? Antes de orar, eu quero dizer para vocês que vieram aqui à frente: Satanás vai tentar roubar essa decisão de vocês.
Construir altar para Deus implica em queimar o anterior. E por isso que a gente fica na dúvida entre destruir e reconstruir, porque nós ainda temos saudade do antigo. Mas você precisa agora bater o pé no chão e começar a dizer agora, marchando: altar, você está sendo quebrado. Diga o nome do seu altar. Diga: altar, você está sendo quebrado. Diga o que você amava até hoje mais do que Deus. Diga, e diga: está sendo quebrado, está sendo quebrado. E declare para Deus que você está reconstruindo o altar dele em primeiro lugar. Amado Espírito Santo, estamos batendo a porta, Senhor. O Senhor prometeu: se batêssemos, o Senhor abriria. Estamos batendo a porta, Senhor. Estamos quebrando os altares falsos do nosso coração. E estamos decidindo reconstruir um relacionamento singular, ímpar com o Senhor. Tu és o primeiro, Tu és o primeiro, Tu és o primeiro. Abençoe esses corações. Abençoe nos lares aqueles que estão lá se ajoelhando nos lares. Altares nos lares estão sendo quebrados hoje. E altar do Senhor está sendo restaurado nos lares hoje, para a Tua glória. Senhor, traga-nos de volta logo mais, mas com o nosso altar edificado, com a nossa vida realinhada, e que a Tua glória venha, que a Tua presença venha, Senhor, porque nós queremos ver a Tua presença aqui nesta noite. Oramos assim no precioso nome de Jesus. Olha quem está perto de você, vai assim: é hoje que vai acontecer, é hoje. Então se você está aqui e quer ganhar uma alma para Jesus, não vá embora sem você levar uma dessa Bíblia, mas só se você estiver comprometido. E à noite nós vamos semear na vida de todos. Relativo. Aleluia. Volte para o seu lugar, sente um pouquinho, apenas 2 minutinhos. O pessoal preparou uma surpresinha aqui para a gente. Quem está nos visitando, faça um sinal assim para que a gente possa reconhecer pela primeira vez. Ali, ó, bastante gente. A gente tem um presentinho para você muito especial. Gostaria que você passasse lá no stand e conhecesse o pastor Maurício. Amém? Então, gente, eu queria convidar mais uma vez você a voltar agora às 18h30, tenho certeza que vai ser o grande final da conferência. Nós estamos numa crescente, né? Sexta-feira, ontem, sábado à tarde, com o pastor Carlinhos, esse time maravilhoso da F-Hop, com o pastor Vini. Vai ser um grande final. Venha, não deixe de vir, você vai ser muito abençoado. Vamos então aqui ao vídeo. Hoje vai passar, né? Até o meu coração se deu em
Aleluia. Tem um abraço aí no seu irmão aí. Deseja ele um bom almoço.